Olá, tudo bem com vocês? Agora a gente vai começar aqui a nossa live, um monte de gente entrando aí. Obrigado pela presença de vocês e eu vou direto no ponto, tá bom, galera? Vou direto no ponto, vocês só preciso de um feedback se vocês estão me ouvindo. Pra gente não perder tempo, porque o Instagram derruba, né? Depois de uma hora live e eu quero entregar esse conteúdo. Inclusive estou tentando gravar ele também. Só me dá um ok aí se vocês estão ouvindo que eu vou em frente. Vamos lá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí como que a gente faz para conseguir, né, criar conteúdo relevante. Como que cria conteúdo relevante nessa fase, né? Porque a gente está numa fase completamente crítica, né? E todo mundo aí meio sem saber o que vai acontecer, como que vai ficar. Mas a verdade, né, gente, é que provavelmente, no mínimo, 60 dias a partir aí de hoje que começou a nossa oficial quarentena, pelo menos 60 dias a gente vai ficar meio que todo mundo recluso, guardadinho. Então, eu quero auxiliar um pouquinho como que você cria conteúdo relevante, né? Para não ficar perdendo tempo, não ficar oscilando, mas tem um caminho. Vamos lá. Então eu quero primeiro falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado. Desculpa se vocês não verem o meu rosto completamente, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui. Então a gente tem primeira questão aí envolvida agora, é que as empresas que são os salões, né, de cabeleireiro, as empresas que são salões não estão prestando atendimento por motivos óbvios, né? A gente não pode ter contato com as pessoas, a gente já sabe disso. E a gente vai agora aqui nessa aula estabelecer uma forma de como resolver ou de como achar caminhos para resolver esses problemas. Então, as empresas e os salões estão fechados. Tudo bem. Do lado de cá, junto com as empresas e os salões, nós temos aqui os profissionais e nós temos aqui as equipes, né? Eu tenho inclusive vários donos de salão que são meus amigos, que são meus parceiros, e que tem gente que tem 120 pessoas na equipe, tem gente que tem 5 pessoas na equipe, tem gente que tem 2 pessoas na equipe, tem gente que tem 10 pessoas na equipe. E junto aqui com os nossos profissionais, fora as equipes, tem a galera que é profissional liberal, né? O que é o profissional liberal? É o cara que, se não trabalhar nessa fase, não vai atender cliente, não vai ganhar dinheiro. E aí como que vai ficar isso? Então essa live é para dar um caminho, para dar um norte para vocês, né? Então, para tentar dar esse norte de como a gente pode se reinventar dependendo da prestação de serviço ou tendo uma empresa que agora está fechada pelo motivo aí do corona, e como que a gente pode fazer para construir conteúdo relevante e tentar tirar dessa fase uma construção que seja realmente importante de crescimento e que não leve somente a nossa mente a ficar agora agitada, preocupada, que é óbvio a preocupação, né? Porque quem vive de prestação de serviço e quem tem um negócio e depende de pagar o aluguel, de pagar os funcionários, de manter a equipe, manter as famílias que trabalham ali, é óbvio que a gente precisa então pensar em algumas soluções. E uma das soluções mais relevantes que a gente tem agora é que, graças à tecnologia e graças a Deus, a gente tem um caminho que é o caminho da internet, beleza? Eu tenho falado muito sobre a questão do ócio, então vamos acompanhar o raciocínio comigo aqui, ó. Eu vou colocar aqui, tá bom? Vou colocar bem grande, tá bom? Aqui, ó, aí aqui um C, olha lá, O. Não sei se está dando para enxergar aí, esse ócio, que seria esse tempo. Eu vou fazer um traço aqui, ó, ócio, tá bom? Vou fazer uma rabisqueira estilo Pietro, mas espero contribuir com o conteúdo. Então, o que a gente tem que fazer sendo cabeleireiro, maquiador, esteticista, manicure, trabalhando em salão, tendo uma clínica de cachos, o que a gente vai ter que se posicionar agora? A gente tem que, primeiro, lembrar quais são os nossos objetivos, tá bom? Quais são os nossos objetivos? Lógico que a gente tem uma tendência com tudo que está acontecendo, ao invés de pensar direto nos objetivos, a gente pensa nas limitações. E a gente também pode pensar, né, nas objeções. Eu tenho falado muito sobre isso. O que são as objeções? O salão não pode abrir, muita gente está com a internet fraca, muita gente depende disso para, se não atender cliente, não ganha dinheiro, se não vender o produto, não consegue pagar a fatura. E como que vai resolver isso? Então, primeiro, lembrar dos objetivos. Segunda coisa, do porquê você precisa construir conteúdo relevante. Porque você precisa construir uma comunidade, que é o C, do ócio, com o seu conteúdo, tá bom?
que é o tema da live de hoje. Só que a gente não vai só ser mais uma live falando para vocês que vocês têm que gravar vídeo, não é isso. Eu quero realmente ajudar, realmente direcionar como criar e o que criar de conteúdo relevante, né? O que é um conteúdo relevante para essa fase que eu possa impactar as empresas, a minha empresa, o meu salão, os profissionais que trabalham comigo, ou eu que sou um profissional independente, ou auxiliar a minha equipe, como que eu posso criar isso? O que é relevante para uma fase como essa? Então, primeira coisa aqui é lembrar dos objetivos que você tem com a sua comunidade. Quem é a sua comunidade? Vou usar aqui o C também para escrever as suas clientes. Clientes que já existem e clientes que não existem. Então, a gente tem visto aí várias empresas, vários profissionais, né, acima de tudo, estabelecendo um relacionamento ou fortalecendo um relacionamento entre a comunidade deles, com o salão deles, com os profissionais deles, e isso é essencial para essa fase. Logo depois de entender que, então, tá bom, Pietro, então eu, de acordo com todas as objeções, as dificuldades que a minha empresa, ou que eu estou vivendo, ou que a minha equipe está vivendo, de acordo com todos esses problemas, eu tenho que determinar os objetivos, e junto com isso eu tenho que criar conteúdo para a minha comunidade. Quem é a minha comunidade? São os meus clientes ou os meus possíveis clientes, ok? Possíveis clientes agora, numa fase em que a gente vai atuar mais digital, ou possíveis clientes quando a gente sair dessa quarentena, que a gente vai com certeza absoluta superar, e a gente vai ter a fase em que a gente vai retomar a esses clientes. Então agora a fase é a fase de não perder o relacionamento com essas pessoas. Tá, mas como que eu crio relacionamento, Pietro? Tá todo mundo sem clima, né, galera? Fala a verdade. Né? Tá muito sem clima. Às vezes a gente fica assim, puta, como é que eu vou postar agora, falar de cabelo? Como que eu vou falar de tendência? Como que eu vou falar de serviço, cara? A gente não tá podendo nem sair na rua. É estranho, não é? Mediante um cenário desse. E aí o que pode ser um conteúdo realmente relevante que faça diferente nessa fase em que a gente está vivendo? Então, primeira coisa dentro desse contexto aqui é a gente lembrar que a gente tem esse conteúdo, que a gente tem essa comunidade, que a gente tem essa prospecção de pessoas, e lembrar que a gente precisa fazer um investimento, mas agora não é um investimento de dinheiro, é um investimento nesse relacionamento, tá bom? Então, como que você pode, olha lá, a gente está na palavra ócio, lembra? Como que você pode usar esse ócio, esse tempo parado, para você criar objetivos de conteúdo com a sua comunidade, com os seus clientes, e investir, acima de tudo, no relacionamento com eles? Como que você pode fazer isso? Você tem que ter como objetivo central que entre você, né, se você é um profissional, ou entre a sua equipe e a sua empresa, o que tem que se estabelecer entre todo mundo nesse pico que deu, né? Porque deu um pico. A gente tem pensado coletivamente, a gente tem pensado como comunidade, a gente tem pensado como país, e a gente não pode deixar de ter relacionamento com as pessoas agora acima de tudo, ok? Junto com isso daqui, isso aqui precisa ser organizado. Olha lá. Quem diria? Pietro falando de organizado, né? Porque eu tenho essa minha forma meio caos de desenhar. Mas precisa de um processo organizado. O que é um processo organizado, Pietro, na sua opinião? Um processo organizado, na minha opinião, é que você precisa agora, ó. Vamos lembrar dessa palavra aqui que eu dei outra aula esses dias aí? Vamos lembrar dessa palavra. Vamos pegar essa palavra crise e vamos pensar como que nessa crise agora, Pietro, eu posso monetizar, né? Ou como que eu posso ter relacionamento que vão futuramente e no presente, em breve, agora e já, como que eu posso fazer com que esse relacionamento garanta uma parte dessa monetização? Eu tenho visto vários cabeleireiros colocarem o quê? Tem gente vendendo, não estou dando ideia, tá bom? Eu estou explicando um sistema, agora eu só vou contextualizar o que eu tenho visto, tá? Então eu tenho visto assim, cabeleireiros pedindo para as pessoas ajudarem a fazerem pré-reservas, pessoas vendendo cronogramas e hidratações para futuro, quando voltar, pessoas vendendo os próprios serviços e dando desconto para as pessoas fazerem reservas antecipadas que vão valer por tempo indeterminado. Por que está todo mundo fazendo isso? Por uma questão óbvia, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai acontecer, mas a gente sabe que, de uma forma ou de outra, a gente vai precisar de saúde, a gente vai precisar de tempo,
a gente vai precisar de dinheiro, porque as contas vão vencendo, as coisas vão acontecendo. Então tá todo mundo tentando achar um caminho. Só que eu quero que agora, nesse sistema aqui, vocês desliguem um pouquinho a parte de monetização. A gente vai conseguir monetizar através desse processo. Esse processo é um processo bastante promissor para que a gente consiga realmente ter a mente sã, como eu tenho falado, ter a mente sã, ter o corpo saudável e ter a cabeça criativa para a gente produzir nessa fase e entender como que a gente pode se reinventar profissionalmente agora. Então, pega essa crise, guarda um pouquinho esse cifrão aqui que é dinheiro, que é monetizar, guarda e tira ele daí um pouquinho, tira ele um pouquinho da palavra crise e olha para cá, ó. Essa cor eu não gosto porque ela não aparece muito. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então assim, pega esse aqui e vamos fazer o seguinte, ó. C, R, I, E. Então, tampa aqui o S, que era o que fazia a palavra ser uma crise, e olha para essa palavra que chama crie. Crie de criar, né? De ser criativo, crie. Dentro desse crie, eu quero que vocês guardem a partir de agora um raciocínio. Então, crie. O que é crie, Pietro? É eu criar conteúdo, tá? Opa, pois eu... Conteúdo, então tá aqui, criar conteúdo de relacionamento, olha lá, conteúdo, ok? De relacionamento, era aqui, né? De relacionamento, de investimento no meu cliente, na minha comunidade, para criar um elo, que é a letra E, a letra E. Então vou repetir, presta atenção. Criar conteúdos de relacionamento, de investimento no elo com o meu cliente, no elo com o meu público, no elo com as minhas clientes, no elo com a minha comunidade. Olha essa palavra aqui, ó, elo. O que é elo? É relacionamento, é ligação. Como você vai fazer isso? Tem dezenas de pessoas tendo várias ideias. Mas acima da ideia da venda, acima da ideia de pensar agora o quanto você vai cobrar, como você vai cobrar, de que forma você vai fazer, você precisa, no mínimo, garantir o relacionamento com os seus clientes e abrir a possibilidade de relacionamento com outros possíveis clientes que vão ser seus clientes após essa situação. Existe uma forma de monetizar isso agora no mundo digital? Sim, existe uma forma de monetizar isso no mundo digital. Se você não viu os 6 vídeos que eu gravei essa semana, ontem ou antes de ontem, lá no YouTube, você vai lá, eu gravei 6 videoaulas de presente explicando como a gente pode monetizar sendo um prestador de serviço, sendo um profissional da área da beleza, sendo um cabeleireiro, uma manicure, um maquiador e dependendo de comissão, estando em casa, o que você pode fazer para monetizar. Mas é importante você entender que você precisa agora ter os seus objetivos focados na sua comunidade, nas suas clientes e possíveis clientes, focado na construção de conteúdo, de investimento organizado. E como que eu organizo isso, Pietro? Eu organizo isso entendendo que todos os meus conteúdos agora não estão pautados simplesmente na venda. A venda é uma consequência. Você precisa do dinheiro, é compreensível. Mas até para você fazer dinheiro agora pela internet, você precisa manter um conteúdo de relacionamento e investir nesse relacionamento de elo com o seu cliente, ok? E aí, olhando um pouquinho para esse objetivo aqui central, vamos lembrar que muitos profissionais da área da beleza, né, são independentes, são lá MEI, são PJ, são autônomos, né? O que significa isso aqui que são autônomos, são MEIs? Se vocês são profissionais, vocês sabem. São pessoas que se não trabalharem, não vão ganhar dinheiro, correto? Então assim, se você é um profissional que depende de comissão, que depende de atendimento, que depende do mundo presencial, que depende do contato físico, agora, mais do que nunca, você precisa se posicionar, você precisa estar na internet, você precisa focar um conteúdo relevante. O que vai ser um conteúdo relevante, Pietro? Vai ser um conteúdo que realmente, na sua cabeça, seja um conteúdo de relacionamento e que crie elo com a sua cliente. Como que você pode criar elo com a sua cliente? Eu vou dar um exemplo, tá bom? Por exemplo, agora, tem gente que está... Só um exemplo, não estou dando uma ideia, é um exemplo, tá bom?
Tem pessoas que têm muito produto acumulado, que tem produto no salão e moram em cidades que estão conseguindo entregar os produtos e fazer delivery. Tudo bem, mas pode ser que muito em breve não dê para fazer isso por um período, porque tem cidades que não tem Rappi, não tem entregador, e pode ser que já já nem eles possam sair muito na rua, correto? Então o que acontece, pelo menos por um período? Acabou aí? Peraí, deixa eu finalizar.